Então nós vamos falar sobre a Parashá Kitavô. Kitavô, que quer dizer quando entrares, ou quando chegardes. Essa Parashá, curiosamente, a última Parashá, ela se chamava Kitetse, que é quando saíres, e essa Parashá Kitavô é quando entrares. Então essa Parashá, ela começa ali no capítulo 26 de Devarim. Então quando o hebreu, quando o judeu, ele entrasse na terra prometida, ele já tinha uma série de incumbências, uma série de responsabilidades que ele deveria fazer. E essa Parashá começa falando que ele deveria tomar posse dessa terra e tomar do fruto e trazer as primícias de todas as colheitas. O nome dessas primícias se chamava, ou desse evento chamava, depois passou a se chamar Rabat Habikurim, onde as primícias de toda a produção, de todo o fruto, eram levadas, eram colocadas num cesto, eram levadas ao sacerdote. E esse servo de Deus, né, esse judeu, ele chegava diante do sacerdote e ele declarava a Adonai dessa maneira: Hoje declaro a Adonai, seu Deus, cheguei à terra que Adonai jurou a nossos antepassados que nos daria. O Cohen tomará a cesta da sua mão e a colocará diante do altar de Adonai, seu Deus. E então ele teria que dizer diante do sacerdote, contar o histórico, não só seu, mas o histórico do povo de Israel e como Deus, com mão poderosa, libertou o povo. Então ele vai lá e ele conta toda a história da redenção, né? Então ele faz, o sacerdote faz com que esse homem, ele repita ali: meus antepassados eram nômades, né, no Egito, e aliás eram nômades, e daí eles desceram ao Egito, tornou-se uma nação grande e forte, mas aí o Egito nos maltratou, nos escravizou. Então nós clamamos a Adonai, que nos tirou com mão forte do Egito, com grande terror, sinais e maravilhas, e nos trouxe a este lugar, né? E que mana leite e mel, o lugar que era prometido, que foi prometido aos nossos pais. Então essa é o começo, vamos dizer, a primeira aliá. Então desse quando entrares, né, quando o povo entra na terra prometida. Isso faz uma alusão também a nós. Nós podemos trazer para nós, quando nós entramos na nossa salvação, quando nós entramos no pacto de Deus, na nova aliança que Deus estabeleceu em seu Filho, nós também entramos, nós saímos de uma vida que nós tínhamos e nós entramos numa nova vida. E nós também recebemos responsabilidades, assim como o povo de Israel recebeu responsabilidades, nós recebemos responsabilidades, porque isso fala de um pacto, e um pacto ele não é unilateral. O pacto ele tem a responsabilidade que cabe ao Eterno e tem a responsabilidade nossa, né? Essa festa de Rabat Habikurim, ela era para realmente reconhecer o Senhor como dono, né? Como dono de todas as coisas, como Rei Supremo de toda a terra, Rei de todo fruto, né? Então por isso que o dízimo, você logo de saída você já reconhecia toda a tua produção pertencia a Deus. Então isso incutia na mente do israelita, do povo de Israel, de que eles tinham um dono, que eles pertenciam ao Eterno. E assim também nós entramos nessa aliança, né? Na aliança já renovada, e nós também passamos a ter um dono, né? Onde nós podemos também reconhecer com dízimos, com ofertas, a quem nós servimos. Então nós saímos do Egito e entramos na terra prometida, né? Saímos do reino das trevas e entramos no reino do Filho do seu amor, como fala em Colossenses. Então lá em Devarim 26 fala assim: ponham a cesta, 26, 10 e 11. Ponham a cesta diante de Adonai seu Deus, prostrem-se diante de Adonai e alegrem-se com todo o bem que Adonai seu Deus deu a vocês e a sua casa, ao Levi, ao estrangeiro que vive com vocês. Então havia ali, no terceiro ano também, o povo tinha que trazer um dízimo especial, que era distribuído ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Então havia toda essa preocupação social, como sociedade, que Deus estava organizando ali no meio do povo de Israel.
E aí o israelita ele tinha que dizer: tirei da minha casa as coisas separadas para Deus e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, e eu fiz de acordo com os teus mandamentos. Ele tinha que como que bater no peito: eu fiz, né? Senhor, eu obedeci a todas as tuas mitzvot, a todos os teus mandamentos, e não desobedeci nenhum deles. E esse é um papel condicional que Deus coloca. E aí eles oram ainda. Olha o israelita, né, falando: olha, eu obedeci a todos os teus mandamentos. Então olha da tua santa habitação e abençoa Israel, teu povo, na terra que nos deste, que juraste aos nossos antepassados, terra que sobeja leite e mel. Então Adonai ele coloca essa obediência, esse compromisso como uma condição para Israel ser povo, ao qual ele estabeleceria acima de todas as nações, sendo um povo santo para Adonai. Nós lembramos que quando, lá 1500 anos depois, quando no advento de Yeshua, na igreja primitiva, quando Shaul ele está dando a instrução para as igrejas, mandando cartas, e ele escreve uma carta para a igreja de Tessalônica, e ele fala assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E talvez o centro da Torá, que está ali em Levítico, fala que sede santo porque eu sou santo, né? Então a santificação, ela é uma condição para aqueles que querem se manter na aliança do Eterno, né? Shaul ele fala, ainda que os aspectos que ele traga não são aspectos tão cerimoniais e mais morais, né? Os aspectos cerimoniais eles sempre tinham o princípio escondido, e Shaul já traz o aspecto já moral, já como que sem a casca, né? E aí ele fala assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, aos de Tessalônica, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não em paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, só trazendo esse papel da santificação, porque esse é realmente o centro de toda a palavra, né? Que o Senhor nos chama, porque senão não tem negócio com Deus, né? Porque Deus é um Deus santo, então Ele exige que nós busquemos a santificação, né? Então, os mandamentos, eles não são um fim em si mesmos, né? Não era para o judeu chegar e se gloriar: olha, eu obedeci porque eu sou bom, né? E a própria Torá fala isso. Mas eu obedeci porque eu quero pertencer a Ti, eu quero continuar servindo a Ti, né? Eu quero continuar fazendo parte desse povo, né? Então, o fim do mandamento, o Shaul também fala sobre isso, em 1 Timóteo 1,5, ele fala: o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E em outro momento ele fala que o fim do mandamento é aqueles que com o coração puro invocam ao Senhor, né? Então a santificação é a condição sine qua non para que nós permaneçamos no pacto, para que nós tenhamos comunhão com o Eterno, né? No capítulo 27, Moshe ele dá uma nova ordem. Ele fala assim: guardem todas as mitzvot quando entrarem na terra. Levantem das 2 pedras, escrevam esta Torá, cada palavra, para entrarem na terra que Deus dá a vocês. E prometeu a vocês o Deus de vossos antepassados, já prefigurando a nova aliança, né? Onde a lei não é mais escrita em tábuas de pedra, mas nos nossos corações. Mas ali, começando já essa revelação que depois ia ser levada a cabo com Yeshua. E uma coisa que nós percebemos nessa paraxá também é que Deus sempre trabalha com a repetição. Às vezes as pessoas falam: puxa, mas eu vou na igreja, vou na sinagoga, é sempre a mesma mensagem, eu preciso disso, será? Né? Mas talvez a pessoa, se ela tivesse ali 10, 20 anos congregando, será que ela seria a mesma pessoa se ela tivesse deixado de ouvir as palavras de Deus? Mas esse é o métier do Eterno trabalhar. Ele repete porque nós somos esquecidos, né? Somos esquecidinhos, esquecemos a palavra de Deus. Por isso que o Shema é o centro da confissão de fé judaica, né? Que é Shema, Israel, ouve, ó Israel. Ela começa pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a posição que nós vemos, assim, que os rabinos trazem sobre a Torá, porque são tantos mandamentos, e depois nós vamos ver que tem maldições também. Então tem um texto que eu achei interessante aqui no Sefer Torá, que fala assim: os nossos rabinos concluíram
que o essencial não é o conhecimento dos preceitos da Torá, mas a ação e a obra. Que o centro ele não está no conhecimento em si, mas a ação e a obra, o que nós fazemos com o conhecimento que nós temos. A ideia e a fé não têm valor senão pelo ato que as concretiza. O homem que não realiza as suas concepções e a sua crença não cumpre seu verdadeiro destino sobre a terra. As maldições contidas nesta paraxá, naquela de Berrucotai, atingirão principalmente aqueles que conhecem a lei e não a praticam. Lembra que Paulo fala em Romanos 2, ele fala que não são justificados aqueles que... serão justificados aqueles que cumprem a lei. No sentido assim, daquilo que você recebeu, daquilo que você entendeu, você tem a responsabilidade de cumprir. Depois nós vamos ver quando ele fala aos gentios, os próprios gentios que não têm lei, mas eles vão ser julgados por aquilo que eles receberam, e segundo o evangelho que ele mesmo estava pregando. Então, nós vemos que é impossível viver sem lei, mas é possível às vezes viver com a lei, com o conhecimento dela, mas não praticá-la. E aí nós podemos nos colocar num lugar perigoso ou de hipocrisia. Aquele que estuda a Torá e não a cumpre é mais culpado que aquele que não a estudou e portanto não a pratica. O homem virtuoso é aquele que todo dia cumpre com coragem e perseverança as obrigações múltiplas da vida. O versículo que eu falei dos gentios fala que eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando a sua consciência e pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. E fala que eles não têm lei, mas eles têm uma lei dentro deles. Tanto que quando eles chegam ao conhecimento de Yeshua e eles conhecem a palavra de Deus, então aqueles, falando de mim até, então eu estava afastado de Deus, sem Deus no mundo, e vivendo a vida, deixa a vida me levar. E aí eu conheci o Senhor, tive uma experiência com Deus, e aí a primeira coisa que, pelo menos no meu caso, foi eu queria conhecer a Bíblia, eu queria conhecer o manual do instrutor, eu queria entender o que era. E eu passei a testificar, olha, é verdade, Eu já tinha no meu coração algumas coisas que apontavam contra aquilo. Eu fui criado num meio cristão, então eu já tinha conhecimento, mas tem gente que não tem conhecimento, mas quando lê a Bíblia, ele testifica que aquilo é verdade, mesmo não tendo conhecimento, porque aquilo no coração dela, de alguma forma, já era trabalhado, Outra coisa que acontece nessa paraxá é quando Moshe comissiona o povo ali, ele comissiona metade das tribos para elas irem para o Monte Gerizim e outra metade ali vão para o Monte Ebal para abençoar e para amaldiçoar. E aí ele escolhe os levitas, Moshe escolhe os levitas ali para fazer um anúncio em voz alta a todo homem de Israel sobre as maldições. E aí tem uma série de maldições, eu vou ler só algumas aqui, algumas eu vou poupar vocês. Maldito que fizer uma imagem entalhada, eu não entendo a minha própria letra, olha. Maldito que fizer uma imagem entalhada ou de metal. E aí todo o povo tinha que dizer, amém. Maldito que desonrar seu pai ou sua mãe, todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que desviar o cego do seu caminho, todo o povo dirá amém. Aquele que mover as marcas e delimitar, ultrapassar os limites do seu vizinho, todo o povo dirá amém. Interferir no direito do órfão, da viúva, do estrangeiro, da viúva, todo o povo dirá amém. E aí tem uma série de maldições ali, E que o povo de Israel concorda, que são os termos do pacto, os termos da aliança. Então existem ali em Deuteronômio 28, ainda segue assim, falando assim, se vocês obedecerem, serão colocados acima de todas as nações da terra, abençoados no campo e na cidade, fruto do ventre da terra e do gado. Serão abençoados quando saírem e quando entrarem. E aí tem uma série de bênçãos, e nós percebemos realmente que com a história de Israel, alguns podem dizer, pois mas Israel não recebeu o Messias Yeshua, ou pelo menos grande parte, como nação não recebeu o Messias Yeshua, então eles estão sob maldição. Eu diria que eles talvez estão numa espécie de exílio, até Yeshua se revelar a eles, mas mesmo assim, olha como a nação judaica, ela é bênção para todos os países que ela vai, ela acaba sempre
Geralmente, quando diminui o número de judeus num país ou quando há perseguição, essas nações acabam sofrendo malhas, né? Um dia, aquele ator e comediante Robin Williams, ele falou que o alemão, ele é um povo sisudo. Perguntaram para ele alguma coisa, por que o alemão é sisudo? Ele falou, bom, vocês mataram todos os comediantes de vocês, né? Por causa do Holocausto, né? E o judeu é famoso por ter muitos comediantes. Então, mas nós vemos também na Inquisição como as nações eram prósperas ali, porque os judeus ocupavam altos cargos de tesouraria, de governo, né? E quando foram expulsos, então os países sentiram, né? Os países europeus. Tem gente que fala que tem relação até com a queda do protestantismo na Europa, né? Porque querendo ou não, a igreja ela voltou aos termos ali com Martinho Lutero, com João Calvino, né? Ela voltou a sair daqueles dogmas católicos e a igreja ali ela eclodiu, né? Mas hoje nós vemos só tem mais os templos, né? Não tem mais, as igrejas estão vazias e então é possível que haja uma relação, né, com a expulsão dos judeus desses países, né? A gente às vezes vê, né? Porque existe essa bênção de Abraão, aqueles que abençoarem o povo judeu serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Continuando o texto, no capítulo 28, então, o Eterno ele coloca essa incumbência sobre o povo de Israel, desse contrato, né? E ele fala do chamado sacerdotal do povo judeu, né? Que Adonai os estabelecerá como um povo separado para si, como ele jurou a vocês, se guardarem os mandamentos de Adonai, seu Deus, e seguirem os caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que o nome de Adonai e sua presença estão com vocês, para que eles o temam, né? E isso é levado a cabo com Yeshua, Atos 1:8, que fala que vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em todos os confins da terra, né? Então, por Yeshua, a Torá ela é levada também, é levada para as nações. E aí vem Deuteronômio, Devarim 28, que é aquela série de maldições. Aqui sim, aqui é de embrulhar o estômago, algumas que são dadas aqui, né, Rocha? E são maiores que as bênçãos. E essas que Yeshua tomou sobre si, né? Primeiramente, ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, então ele é sacerdote não somente do povo judeu, mas para as nações, mas primeiramente ele é sacerdote para o povo judeu, e ele toma sobre si todas as maldições de todas as eras, todas essas maldições que foram dadas se Israel descumprisse o pacto, né? E em muitos aspectos Israel descumpriu, como qualquer nação descumpriria. Depois Paulo, né? Ele vai enveredar por isso, explicando como todos pecaram e carecem da glória de Deus. Israel ali serviu como nosso tipo, né? Como exemplo, né? Como cidadão federal ali, representando a raça de Adão, né? E teve acertos, teve erros, e aí essas maldições recaem sobre Yeshua para que caiam por terra todas as maldições que estavam implícitas na desobediência da lei. Às vezes nós pensamos que hoje não tem maldição, né? Mas o juízo muitas vezes vem do Senhor, e às vezes ele é até imediato. Às vezes ele acontece, por exemplo, se você fala mal de um irmão, ou de um amigo, ou de alguém, acontece a morte espiritual. O juízo acontece dentro de nós, né? Nós maculamos nosso relacionamento com Deus. Então o juízo continua acontecendo. Claro que Deus levará a julgamento todas as coisas no futuro, né? Onde nós compareceremos diante de Deus. Mas existem juízos que acontecem hoje já, né? E a palavra fala que o juízo começa pela casa de Deus, né? Começa primeiro por Israel, depois em todas as nações. Também começa pela casa de Deus, Israel representando essa casa de Deus. Então nós precisamos atentar para isso, porque não quer dizer porque as maldições foram removidas em Yeshua e nós fomos colocados nesse estado de graça, que nós podemos ultrajar a graça de Deus. Depois nós vamos ver como Shaul explica isso em Hebreus. Quer dizer, não sei se é Shaul, não sei quem escreveu Hebreus, né? Eu acho que foi Paulo, Shaul, mas
Mas Shaul, ele dá uma instrução aos colossenses. Ele fala: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, qual que é a solução que nós temos para que nós não caiamos no mesmo exemplo de desobediência que recai a ira sobre as nações? Nós precisamos nos identificar com Deus, e especialmente com o Mashiach, com Yeshua, né? A palavra fala que se nós com Ele nos identificarmos, se nós com Ele morrermos, nós com Ele também ressuscitaremos, né? E aí nós aplicamos esse princípio também às obras do nosso corpo. Nós precisamos mortificar o pecado no nosso corpo. E a outra coisa é a identificação agora, não somente com o que não fazer, mas com o que fazer. Nós precisamos ser, Paulo fala, imitadores de Deus, imitadores de Hashem. Nesse sentido tem até um conceito que é em latim que se fala o imitatio Dei, que é você ser imitador de Deus, né? Isso no meio secular, isso acontece bastante, né? As pessoas falam: olha, como é que fala? Se você ainda não se tornou alguma coisa, comece a agir como se você já fosse, e uma hora isso vai se tornar natural, né? E com as coisas do eterno são assim. Só que claro que nós encontramos barreiras, né? Encontramos às vezes medos, titubeamos, ficamos preocupados com o que o outro vai pensar, dizemos muito sim para os homens e não para Deus, negociamos com Deus, e tem tantas nuances da natureza humana, mas o Senhor deseja que nós sejamos aí, sim, virtuosos e corajosos para imitá-los, para imitar a Hashem, né? E Ele nos ajuda com a sua palavra e com o Espírito que Ele nos deu, para essa nobre tarefa. Porque aí nós vamos poder ser luz, e podemos ser sal na terra, né? Então, todas as maldições sobreviriam ao povo de Israel. Fala que eles seriam perseguidos se eles não obedecessem, e sobrepujados até serem destruídos, pois vocês não prestaram atenção ao que Adonai, seu Deus, disse. Não observaram os mandamentos e os regulamentos que Ele deu a vocês. Por isso, mais uma vez, a base de fé é ouvir. Quando fala que eles não prestaram atenção, em outro momento Paulo fala que eles, aquela geração deserta, a primeira geração, não a segunda que entrou, mas a primeira, fala que eles não misturaram as palavras que receberam com fé, não misturaram com confiança, né? Então ouviu, entrou aqui, saiu aqui, mas aqui eles não deram a verdadeira atenção. É interessante que os rabinos têm uma ideia de que o mundo ele vai ficando pior a cada dia, né? Então lá atrás, quando você vai falar de homens do calibre de José, Davi, Salomão, então o nível espiritual era muito alto, e esse nível espiritual depois ele vai caindo de geração a geração. Então cada milênio vai tendo geração de homens menos virtuosos espiritualmente, ou algo assim. E eu acredito que isso possa ser verdade, né? Porque hoje nós vivemos realmente muito perto da incredulidade, né? A incredulidade ela está sempre muito, porque nós somos bombardeados com tantas informações, e o ouvir a Deus no meio disso é uma voz muito pequena, né? Porque tem tantas vozes, né, no mundo, e às vezes nós corremos o risco daí de deixar de ouvir e prestar atenção no conselho de Deus. E às vezes nós podemos achar que estamos certos, e nós somos convertidos, mas às vezes nós somos só convencidos, né? Isso nós temos que cuidar, cada um tem que buscar o seu, né? Cada um tem que buscar diante de Deus aquilo que é seu. E eu vejo até por minha caminhada, e eu acredito na de vocês, tem aqueles momentos que realmente nós vemos frieza, né? Tibiez, onde nós acabamos não confessando, vivendo a emuná, né? A emuná, eu digo aquela fé prática, onde nós somos pujantes, onde nós logo atendemos as coisas do Senhor, né? As coisas do Senhor nós temos devagar, e o Senhor quer que a gente tenha aquele, como ele falou para a igreja de Éfeso, eu acho, né? Aquele primeiro amor, né? Porque a igreja de Éfeso ela era uma igreja que sabia quem era falso profeta, quem não era rica em ciência, era gloriosa, mas ela tinha perdido o primeiro amor, né? Alguns dizem que esse primeiro amor as primeiras obras estão atreladas, inclusive, à questão de Israel. Então, Deus deseja que nós voltemos
a esse primeiro amor, e nós andemos nesse primeiro amor por meio do seu Espírito. Nós podemos fazer isso, né? Sobre ouvir ainda, a importância que Deus dá, Yeshua, ele fala assim, quando o escriba pergunta para ele qual que é o primeiro mandamento, né? Nem qual é o maior, qual é o primeiro mandamento, e Yeshua fala: amarás ao Senhor teu Deus. Desculpa, ouve, Shema Israel, Adonai Eloheinu, ouve ao Israel, o eterno nosso Deus é um, o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha só, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Então, o ouvir e o agir, né? E aí continua aquela leitura das maldições. E aí o texto que eu queria comentar de Hebreus, que fala em Hebreus 10, 28 e 29. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado merecedor aquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. É interessante que o judeu, ele se santificava, ele fazia para ser santo. Nós fomos colocados numa condição em Yeshua que nosso ponto de partida já é que nós fomos santificados nele, né? Nós já fomos santificados nele, mas nós precisamos assumir essa vida, porque se nós não assumirmos essa vida, e isso depende de passos nossos que nós temos que dar, porque aquele que tem em Yeshua a sua esperança purifica-se a si mesmo, né? Se santifica. Então nós podemos sim ultrajar o sangue dessa aliança, né? Então, profanar o sangue dessa aliança. Então nós temos que sempre andar vigilantes. E aí no final da Parashá, versículo 29, Moshe, depois de tantas maldições, novamente lembra o povo de Adonai, que ele os tirou, como ele os tirou, né, da terra do Egito, e a necessidade do povo se santificar ou guardar os mandamentos. E aí eu queria trazer algumas coisas que são dessa Parashá, são da Brit Hadashá, mas referentes a essa Parashá, que é Mateus 13, 1, 23. E Lucas 21, 1 a 4. Lucas 21, 1 a 4 é a condição para a qual Deus recebe a nossa santificação. Porque nós podemos fazer uma santificação externa, né? Eu não vou misturar mais carne com leite, que mais? E vou todo Shabat na sinagoga. Esse é o meu pacto com Deus, né? E Deus fala: não, tá ok, mas você não vai me conhecer, né? Porque Deus, ele não se revela para curioso. Deus, ele se revela para aquele que se dá, que se entrega. Lucas 21, 1 a 4 fala daquela viúva que deu tudo que ela tinha, né? Que os escribas, eu vou ler aqui. Então Yeshua olhou e prestou atenção às pessoas ricas que depositavam dinheiro nas caixas de oferta do templo. Viu também uma viúva pobre colocando 2 moedas de pequeno valor. Ele disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre colocou na caixa mais que todos os outros, porque todos eles de suas posses contribuíram com uma quantia que puderam poupar facilmente, mas ela de sua pobreza deu tudo o que tinha para sobreviver. Aí tá dando a impressão que o Mark está falando ali quer esvaziar meus bolsos aqui. Não, eu não vou deixar nada aqui hoje na Sarel. Pode tirar o cavalinho da chuva. E não é isso, né? Mas o que Yeshua está falando realmente é da entrega que essa mulher tinha, né? E os ricos, eles davam, né? Davam um pouquinho, eles faziam aquele serviço religioso, já iam embora, mas Deus, ele não tinha uma parte importante na vida deles, né? E Mateus, e essa Parashá fala exatamente das primícias, então fala dessa entrega que o judeu era chamado para ter desde o começo. E quando nós vamos para Mateus 13, 1 a 23, nós temos aquela parábola do semeador.
Mas eu sei que estou trazendo umas palavras duras, mas se vocês acham que eu não estou poupando vocês, eu também não estou me poupando. Então, diz que tinha um pregador que quando ele ia trazer uma palavra, às vezes ele ia pregar alguma coisa assim, que ele não tinha vitória completa naquilo ali. Aquele que escreveu, que você leu esse livro, o Peregrino, John Bunyan. Ele falou, às vezes eu tinha que trazer uma palavra, mas eu não tinha uma vitória completa sobre aquilo. Daí ele falava, mas daí eu faço que nem Sansão. Eu pego as colunas e derrubo, morre todo mundo, eu morro junto. Mas eu vou dar a palavra de Deus. Que é mais importante que a palavra seja dada, né? Eu acho que eu até já falei sobre isso uma vez aqui. E aí tem a palavra do semeador. Então, Mateus 13, né? Que fala assim, eu sei que essa parábola ela é ligada àqueles 4 filhos da parábola de Pêssar, né? E às vezes nós tentamos, até deixar as palavras de Yeshua assim, mas não, vamos ajeitar isso aqui porque está difícil. Mas eu acho que nós temos que lidar com as palavras de Yeshua, né? E colocar o nosso coração à prova, né? Então, existe as sementes que caíram à beira do caminho. Lembra que o semeador saiu a semear e algumas sementes elas caíram à beira do caminho. E Yeshua depois ele vai explicar cada uma dessas, né? Então, algumas sementes caíram à beira do caminho. Aí outras sementes elas caíram entre pedras, né? E a planta começou a crescer, mas logo secou, porque veio o sol e ela não tinha raiz profunda e a planta morreu. Teve a outra semente que foi jogada entre os espinhos. E ela foi sufocada e acabou não germinando. E a última foi jogada em terra boa. E essa deu muito fruto. A 30, 60, 90. Essa semente caiu à beira do caminho. Yeshua explica que é aqueles que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem. Então ouvem, é uma mensagem que vem para o intelecto, mas ela não desce ao coração. E eles acabam não se comprometendo com as coisas do reino de Deus. Não quero saber de congregar, quero viver minha vida, né? E eu sirvo a Deus do meu jeito e olha lá, né? Porque daí acaba às vezes servindo só a si mesmo, né? Então esses ouvem a mensagem, mas não entendem, e vem o inimigo e rouba aquilo que foi semeado. Dizem que Hassatan, a maior arma de Hassatan é ele fazer você acreditar que ele não existe. Isso é terrível, né? Aí tem a outra semente, são aquelas que caíram entre pedras. Aí Yeshua fala que são aqueles que aceitam com alegria a mensagem, mas não possuem raiz, não permanecendo quando surgem problemas ou perseguição e abandonam o caminho, né? Abandonam e eu vou viver a vida do meu jeito, né? Apesar de que aquele que tem o Senhor não vai conseguir dar muitos passos assim, até vai tentar um tempo, mas não vai dar conta, porque o Espírito de Deus incomoda a pessoa não consegue, né? Mas então esses talvez nem nasceram de novo, né? Mas abandonam, na perseguição abandonam e para não voltar mais, né? Tem aquelas sementes que caíram entre os espinhos, e Yeshua explica que essa é a mensagem que fala que as preocupações dessa vida, os fascínios das riquezas sufocam a palavra, tornando essa pessoa infrutífera, né? Então o fascínio das riquezas do mundo então acabam deixando infrutífero este crente, vamos falar assim, né? Então Deus não é contra a prosperidade, né? Pelo contrário, Deus é a favor da prosperidade, mas Ele quer que você faça isso nele, com Ele, né? E não por tua conta, somente para buscar os deleites dessa vida. Mas aquelas que caíram, e aí eu gosto do texto de Lucas 8, que é o texto paralelo, fala que mas aquelas que caíram em boa terra, e esse é o chamado para nós, irmãos. Aquelas que caíram em boa terra são os que com um coração bom e genuíno ouvem a palavra e a retêm, e que produzem uma colheita com perseverança. E essa palavra perseverança, ela é muito preciosa, porque a perseverança, você não precisa estar bem todo dia, mas você tem que ter uma decisão. Eu sou servo do Senhor, eu sirvo a Deus, né? E as coisas o Senhor vai alinhando assim que nós perseveramos, persistimos e permanecemos na nossa fé, na nossa emuná.
É interessante que quando havia esse Rabaat Habikurim, quando o povo de Israel depois passava a ir para Jerusalém, porque Deuteronômio começa já a falar de Jerusalém, né, como Ramacom, como lugar, e isso vai se desenvolvendo mais. E quando o povo ia para lá, era um dia de festa para levar os dízimos, né, para levar as primícias. Então eles colocavam o ouro sobre os chifres dos bois, né, colocavam uma oliveira, que era símbolo de luz, de sabedoria, de luz, sabedoria e ciência. E ouro simbolizando a prosperidade. E todas essas, vamos dizer, essas ciências em si, elas podem não ser boas, né? O dinheiro, a prosperidade sem Deus, ela pode atrair grandes problemas. E nós nem podemos servir a Deus se nós não podemos servir a dois senhores, né? Servindo ao dinheiro, a Mamon e a Deus. A própria ciência, nós vemos hoje como ela é usada contra o eterno, né? E a sabedoria também. Nós vemos o tripé ali o iluminismo, a Revolução Francesa, darwinismo. Nós vemos como as ciências começaram a desenvolver e se afastar de Deus, e elas esvaziaram também as igrejas na Europa, né? Então nós vemos que todas essas coisas são boas, mas elas são boas se nós usarmos elas em Deus, né? Então nós temos que voltar e ver como esse povo fazia, né? Onde eles, com alegria, eles davam suas vidas para o Senhor, eles doavam suas vidas para o Senhor, e eram beneficiados, porque daí o Senhor colocava eles num lugar mais alto, né? E então esse é um chamado que eu creio também, assim, que é para que nós desenvolvamos nossa vocação, né? Como servos de Deus, como filhos de Deus, né? Que nós sejamos ricos para com Deus nesse sentido, né? O apóstolo Paulo Shaul, ele em Efésios 1, 17 e 18, ele fala assim: eu me ponho de joelhos para que o Deus de nosso Senhor Yeshua, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E o Senhor, ele nos chama, isso eu vou falar assim com todo temor, né, porque se aplica para mim, mas eu percebo assim que Deus, ele não vai permitir que nós andemos num nível abaixo daquilo que nós já andamos ou recebemos. O Senhor deseja que, eu peço isso que cada um aplique para si, né? Porque às vezes a gente já pensa, poxa, mas será que lá... Mas nós, cada um de nós, o Senhor deseja que nós andemos naquilo que nós recebemos e frutificando, né? Porque a graça de Deus, ela vai ser muito mais operante, porque isso vai desgastar de nós, né? Nosso cérebro, dizem que ele é feito para sombra e água fresca, ele não quer muito esforço, né? E as coisas de Deus exigem esforço, né? E colocar Deus naquilo que nós fazemos exige esforço, né? Tanto no nosso trabalho, na nossa casa, nos afazeres, com filhos, exige esforço. Tirar um tempo para ensinar os filhos exige esforço. Tudo isso exige esforço. Então, e nisso nós precisamos buscar crescer sempre um pouquinho mais, para que nós possamos ver a obra de Deus na nossa vida, e porque isso vai gerar esforço, vai gerar cansaço, mas o próprio cansaço, eu gosto bastante que o Gustavo fala, ele é redentor, né? Porque o Shaul, ele tem uma hora que ele fala: na minha fraqueza que eu sou forte. Por quê? Porque ele estava em vigílias, ele percebia que Deus era mais nele quando ele estava se entregando mais à obra, né? Ele às vezes estava mais fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza, né? E Deus podia contar às vezes mais com ele dessa maneira, né, do que se ele estivesse só de vez em quando fazendo uma coisinha. Claro que eu não estou dizendo aqui que todos nós temos que ser o apóstolo Paulo, senão nós estávamos em maus lençóis. Mas o Senhor tem um chamado para cada um de nós, né? Claro, Shaul era um vaso escolhido ali para uma determinada tarefa, e assim como Moisés, e existe até uma discussão sobre isso, né? Qual que é o papel? O judeu fala que os homens do passado, os patriarcas, eles não eram quase como que se não fossem de carne e osso, porque eles eram tão elevados, né? Mas eles eram carne e osso, mas eles eram pessoas específicas que realmente o Senhor escolheu para determinadas tarefas, né? E eles nos inspiram até os dias de hoje, mas isso não quer dizer que sobre nós também
num nível diferente, o Senhor não possa nos usar e nos fazer um instrumento nas mãos dele. Pecadores, assim como eu sou de Cristo. Amém. Amém.